Rapaziada, segura essa porque o clima esquentou de vez na Gávea. E a informação que chegou agora é pesada, é daquelas que mexem com o bastidor e fazem todo mundo ligar o alerta. O clube de regatas do Flamengo vive um momento que ninguém esperava depois de tudo que foi construído. São 3 derrotas seguidas, futebol abaixo, perda de título e uma pressão que começa a apertar de verdade, principalmente em quem tá na beira do campo. E quando o Flamengo entra numa sequência assim, não tem jeito. A cobrança vem forte porque aqui é o clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. Aqui ganhar não é bônus, é obrigação. Antes de entrar a fundo nessa história, já aproveita agora, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sino, porque isso aqui é de graça, não custa nada pra você e ajuda demais o nosso trabalho a continuar trazendo informação, bastidor e análise de verdade pro torcedor rubro-negro. Todo dia tem conteúdo, todo dia tem Flamengo. Então, fortalece o canal pra gente seguir junto nessa caminhada, fechado? Agora vamos aos fatos. O Flamengo vem de atuações que não convenceram, perdeu jogos importantes, deixou escapar a Supercopa do Brasil e mais do que o resultado, o que incomodou foi a forma. O time parece pesado, fisicamente abaixo de rivais, que teoricamente tem menos elenco, menos investimento, menos camisa. E isso bate direto no torcedor, que olha pra aquele grupo recheado de talento e se pergunta por que a engrenagem não tá girando como deveria. E na coletiva, o técnico Felipe Luiz tentou passar tranquilidade, disse que o time joga bem, que os erros já aconteceram antes, que não é nada alarmante, só que uma coisa é o discurso público, outra é o bastidor. E no bastidor, a conversa é outra. A informação é que o presidente BAP decidiu agir. Ele vai sentar com José Botto para entender de perto o que tá acontecendo, porque essa sequência negativa não agradou nada. Não é caça às bruxas, não é desespero, mas é cobrança. O Flamengo investiu, o Flamengo se reforçou, o Flamengo tem elenco para competir em alto nível no Brasileirão e na Libertadores, então a resposta precisa vir rápido. Não dá para empilhar derrota, esperando que tudo se resolva sozinho. E essa cobrança tem prazo. O jogo contra o Internacional no Maracanã virou ponto de virada. A diretoria quer ver resposta já, quer ver intensidade, organização e principalmente resultado. O Maracanã vai estar cheio, como sempre, a torcida vai empurrar, mas também vai cobrar. E no Flamengo, quando a torcida sente que falta entrega, o clima muda na arquibancada. O recado é claro, o crédito tá acabando, e aí sobra pra quem tá na linha de frente. Felipe Luiz conhece o Flamengo como poucos, foi campeão de tudo como jogador, sabe o peso dessa camisa, sabe que aqui a paciência é curta. Como treinador, a margem é menor ainda, ninguém tá apagando a história dele, ninguém tá desmerecendo o trabalho, mas o futebol é implacável. Resultado manda, desempenho sustenta, e quando os dois somem, a pressão cai direto no técnico e nos jogadores. O elenco também entra nessa conta. Chegou o reforço, chegou o Paquetá, o grupo é forte, caro e experiente. Não dá pra aceitar um Flamengo apático, errando fundamentos básicos e perdendo duelos físicos. A cobrança não é só no banco, é dentro de campo também. Camisa do Flamengo pesa, e quem veste tem que estar pronto pra isso. Quero saber de você agora. Na sua opinião, essa fase é só um tropeço de começo de temporada ou já acende um sinal de alerta real pro trabalho do Felipe Luiz? O problema é físico, tático ou de postura? Deixa aí nos comentários, porque a opinião da nação sempre pesa. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com outro rubro-negro e fica ligado, porque a semana promete ser decisiva. Aqui a gente fala a real, sem passar pano, mas sempre defendendo o nosso amor. Valeu demais pela moral, tamo junto, é nós. E pra cima deles, Mengão! E olha só, a coisa não para por aí não, porque quando a diretoria do Flamengo se movimenta desse jeito, pode ter certeza que o buraco é um pouco mais embaixo. A conversa que vai acontecer nos bastidores não é só pra ouvir explicação, é pra alinhar rumo, ajustar rota e deixar claro que o Flamengo não aceita entrar em modo automático. Aqui não existe isso de tá tudo bem perder agora pra ganhar depois, quando o desempenho não acompanha. O rubro-negro sempre foi movido por pressão, e quem não aprende a conviver com ela acaba ficando pelo caminho. O que incomodou demais internamente não foi apenas a sequência de derrotas, mas a sensação de que o time tá sempre um passo atrás, chega atrasado na dividida, perde segunda bola, não consegue impor intensidade. Isso num elenco como o do Flamengo acende o alerta imediatamente. A preparação física virou tema central nas conversas, porque o torcedor percebeu e a diretoria também.
bem, não dá pra olhar pro rival correndo mais, competindo mais, enquanto o Mengão parece travado em campo, e quando a cobrança sobe, ela desce em cascata. O presidente pressiona o diretor de futebol, o diretor cobra a comissão técnica, e a comissão técnica aperta os jogadores. É assim que funciona em clube grande, ainda mais no Flamengo. O papo é reto, o investimento foi feito pra ganhar agora, não pra justificar processo eterno. O planejamento existe, mas ele precisa andar junto com o resultado. O jogo contra o Internacional virou mais do que 3 pontos, virou termômetro de ambiente. Uma vitória pode aliviar, dar fôlego, comprar tempo. Uma atuação ruim, mesmo com empate, pode manter o clima pesado. E uma derrota, aí o cenário muda completamente. O Maracanã tem esse peso, ele empurra, mas também expõe. Quando a torcida sente que o time não responde, a cobrança vem forte e isso reverbera dentro do clube inteiro. O próprio Felipe Luiz sabe disso melhor do que ninguém. Ele viveu isso como jogador, sentiu o calor da arquibancada, sabe como a opinião vira de um jogo pro outro. Como técnico, ele ainda tá construindo sua história e esse é o maior desafio agora. Não basta ter leitura de jogo, discurso alinhado e boas ideias. No Flamengo, tudo isso precisa aparecer no campo de forma clara, convincente, dominante, e os jogadores precisam assumir responsabilidade. Chega de esperar que a solução venha só do banco. Liderança se mostra em campo, na postura, na entrega, no olhar diferente quando a fase aperta. O Flamengo sempre foi forte quando o elenco comprava a ideia e se fechava. Quando isso não acontece, o ambiente fica instável e a pressão externa entra fácil. A diretoria sabe que o torcedor já tá inquieto, a paciência diminuiu e isso é natural depois de tantas conquistas. Quem se acostuma a ganhar não aceita regredir. O Flamengo criou esse padrão alto e agora paga o preço de ter que sustentá-lo sempre. Não é injustiça, é consequência de ser gigante. E aí eu te pergunto de novo, olhando esse cenário inteiro, bastidor, campo, torcida e diretoria, você acha que essa conversa nos bastidores vai gerar resposta imediata? Ou esse time ainda vai oscilar mais antes de engrenar de vez? O que você mudaria agora se estivesse no comando? Deixa teu comentário, fortalece o debate e não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sino, porque a semana promete, o clima tá quente e tudo pode mudar de uma hora pra outra no Flamengo. Obrigado pela moral de sempre, tamo junto, é nóis, e que o Mengão dê a resposta que a nação espera. E pra fechar esse cenário todo, tem um ponto que o torcedor rubro-negro precisa ficar muito atento, porque o Flamengo nunca vive só de resultado isolado, vive de ambiente, e hoje o ambiente é de cobrança máxima, daquele tipo que pode fortalecer ou rachar um grupo. O clube sabe disso, a comissão técnica sabe disso, e os jogadores sentem isso no dia a dia. Cada treino agora é observado, cada decisão é pesada, cada palavra dita internamente ganha outro valor. O jogo no Maracanã não é só mais uma rodada do Brasileirão, é uma prova de caráter desse elenco. É ali que o Flamengo precisa mostrar se ainda tem aquela postura de time dominante, que entra em campo para impor respeito, ou se vai continuar dando sinais de fragilidade. A torcida vai fazer a parte dela, como sempre faz, empurrando desde o aquecimento, cantando, acreditando. Mas o que o torcedor quer ver é resposta, é reação, é um time que honra a camisa. E nesse contexto, o nome que mais aparece no centro de tudo é o do Felipe Luiz. Ele sabe que o discurso precisa virar prática. Sabe que não adianta falar em evolução se o time continua repetindo erros, principalmente aqueles que já aconteceram na temporada passada. O Flamengo não aceita ciclo de erro, não aceita insistência no que não funciona. Aqui, quem aprende rápido sobrevive. A diretoria, por sua vez, entende que trocar peças no comando não é algo simples, ainda mais com um treinador identificado com o clube, mas também entende que a instituição está acima de qualquer nome. A conversa com José Botto é justamente para alinhar isso. Quais ajustes vão ser feitos? Onde está o problema real? E como o Flamengo vai reagir agora, não daqui a um mês? Os jogadores também estão sendo observados de perto. A cobrança é clara: intensidade, concentração e responsabilidade. Não existe mais espaço para atuação morna, para jogador se escondendo do jogo ou esperando que alguém resolva sozinho. No Flamengo, quando a fase aperta, os grandes aparecem. Sempre foi assim. O torcedor já entendeu o momento. Não é terra arrasada, mas também não dá para fingir que tá tudo sob controle. O Flamengo criou um padrão vencedor e agora precisa reencontrar esse caminho com urgência.
Cada jogo vale muito mais do que 3 pontos, vale confiança, vale ambiente, vale tranquilidade para trabalhar. Então fica a reflexão final para a nação. Esse elenco vai dar a resposta que o Flamengo exige ou a pressão vai continuar aumentando jogo após jogo? O Maracanã vai ser palco de reação ou de mais tensão? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, deixa o like, ativa o sino e fortalece quem vive o Flamengo todos os dias junto com você. Obrigado demais pela audiência, pela moral e pela confiança. Tamo junto, é nóis, e que o Mengão fale dentro de campo do jeito que a nação merece.